Olá, galerinha! Vamos aos destaques da 14ª rodada do Brasileirão 2022. Inter contra Coxa, Atlético Paranaense contra Bragantino, Flamengo contra América Mineiro, Corinthians contra Santos. E fechando a rodada deste sábado, Atlético Mineiro contra Fortaleza. Na sexta-feira fria e chuvosa, e que ninguém sabia que iria ter jogo, o Internacional deu na cara do Coritiba. O Rick Martin. Quanto foi o jogo do Inter contra o Coritiba? 1, 2, 3, Ave Maria. 1, 2, 3, um pasito para atrás. Com tranquilidade, o Inter venceu o Coritiba por 3-0. Os gols foram marcados por Tyson, Edenilson e Alemão. E os gols do Coritiba foram marcados por ninguém. O Inter entrar provisoriamente no G4. E o Coxa está cada vez mais perto de entrar na zona de rebaixamento. O Atlético chega de 10 jogos de invencibilidade na temporada, com 7 vitórias e 3 empates, entre Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Na rodada passada, a equipe rubro-negra venceu o clássico Atletiba no Couto Pereira. A última derrota do Furacão foi em 14 de maio para o Fluminense, em Volta Redonda. Invicto a 4 jogos no Brasileiro, o Bragantino mira uma vitória para encostar no pelotão de cima do Nacional. Atualmente, a equipe está na 10ª colocação, com 18 pontos, 3 a menos que o Furacão e o Atlético Mineiro, que estão no G4. Uma vitória do Massa Bruta também encerraria o jejum de vitória contra os paranaenses. Nos últimos 5 confrontos, foram 3 triunfos do Atlético e 2 empates. A última vitória sobre o Furacão foi em 2012, pela Série B. Flamengo e América Mineiro se enfrentam no Maracanã, às 19 horas. Atualmente, o rubro-negro é o 14º colocado, com 15 pontos conquistados. Já o Coelho aparece no 16º lugar, mas com a mesma pontuação. No Flamengo, o técnico Dorival Júnior não deve ter novos desfalques. Bruno Henrique sofreu uma lesão multiligamentar e só retorna em 2023. Já Davi Luiz, com dores na parte posterior da coxa, também deve ficar de fora. Por fim, Fabrício Bruno já retornou aos treinos, mas ainda não voltou a ser relacionado. Pelo lado do América Mineiro, a lista é ainda menor. O técnico Wagner Mancini não contará com Iago Maidana e Eduardo, uma vez que a dupla ainda se recupera de lesão. As boas notícias ficam por conta de Mateuzinho, Índio Ramírez, Ale e Matheus Cavicchioli, que voltam a ficar à disposição de Mancini. Jailson, por sua vez, voltou a treinar com o grupo, mas ainda sente dores na coxa e não tem presença garantida para o jogo. Pressionado, Peixe quer dar resposta após ser humilhado na Copa do Brasil e Timão precisa dos pontos para não deixar o Palmeiras desgarrar na ponta. Corinthians e Santos protagonizam mais um clássico alvinegro neste sábado, às 19 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo. As equipes se enfrentaram na última quarta-feira, 22, em Itaquera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão goleou o Peixe por 4-0, com gols de Juliano, 2 vezes, Mantuan e Raul Gustavo. O Santos, pressionado após o revés de quarta, Bustos promoverá mudanças na equipe. O técnico, que cumpre suspensão, não poderá contar com João Paulo e Vinícius Zanocelo, suspensos, além de Maicon e Madison, que se recuperam de lesão. A grande novidade no time titular será a presença do garoto Ângelo no ataque. Pelo lado do Timão, Vitor Pereira deve poupar algumas peças visando o confronto do dia 28, contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores. O português não conta com Roger Guedes, suspenso, além de Gil, João Vitor, Maicon e Paulinho, lesionados. O Corinthians ocupa o 2º lugar no Campeonato Brasileiro, com 25 pontos em 13 jogos disputados.
Na última rodada, o time do Povo superou o Goiás por 1-0 na Neoquímica Arena, com gol de pênalti de Fábio Santos. O Peixe é o 8º colocado, com 18 pontos. A equipe de Fabian Bustos vem de empate por 2-2 com o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Fechando a rodada, o Atlético Mineiro receberá o Fortaleza, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21 horas. O Galo tenta dar continuidade na sequência de 2 vitórias seguidas obtidas contra o Flamengo. Em quarto lugar na tabela do Brasileirão com 21 pontos, o Atlético Mineiro busca também se aproximar do líder Palmeiras, atualmente com 28 pontos. Já o Fortaleza se encontra na parte oposta da tabela. Com apenas 10 pontos em 13 jogos, o Leão da Pici não tem a possibilidade de sair do Z4 na 14ª rodada, porém busca se aproximar do primeiro time de fora da zona de rebaixamento, o América Mineiro com 15 pontos.